Boa noite. Agora sim. Boa noite a todos. Nós damos as boas-vindas aos nossos irmãos aqui presentes no templo. Damos as boas-vindas também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Queremos dizer que todos estão convidados e desafiados a participarmos de um culto ao nosso Deus. Para iniciarmos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo número 40. Mantenham, por favor, a Bíblia aberta neste salmo, porque em pelo menos 4 momentos nós estaremos utilizando o salmo para fazer uma leitura, um momento parcelada e a outra o salmo como um todo. Inicialmente, eu gostaria de ler apenas o versículo de número 16, Salmo de número 40, versículo 16, para que sejamos desafiados a participarmos deste culto, reconhecendo a grandeza, a majestade, a soberania do nosso Deus. Atentos, então, por favor, à leitura do versículo de número 16 do Salmo 40. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Estamos aqui buscando ao Senhor, estamos aqui dispostos a prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus e ao mesmo tempo reconhecer que Ele é majestoso, é grande e que Deus é soberano sobre todos nós. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Convido você a que ore nesse momento, pedindo a Deus que esteja dirigindo tudo quanto aqui acontecer, de maneira que Ele seja glorificado realmente e que nós possamos dizer que nosso Deus é magnífico. Ore nesse momento para que a gente inicie o culto. Pai Santo, nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecedores de quão pequenos somos, quanto incapazes somos, quanto dependemos da ação do Teu Espírito sobre a nossa vida para que possamos prestar culto ao Senhor. Por isso pedimos a Tua providência, para que sejamos assistidos neste propósito. Dá-nos a Tua companhia, orienta a cada um de nós, tanto na leitura da palavra, quanto nos nossos cânticos, nas nossas orações, de maneira que sejamos agradáveis ao Senhor. Pedimos a Ti que abençoe a vida de cada um que aqui veio, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está nos acompanhando através das redes sociais, que também sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu carinho e pela Tua misericórdia. Reconhecemos que só o Senhor é grande, só o Senhor é magnífico, só o Senhor é soberano e que carecemos da Tua orientação para darmos continuidade nesse culto. Agradecemos por esta oportunidade no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu agora convido a todos para que se coloquem em pé e juntos possamos ler de forma alternada o Salmo de número 40. Eu li apenas o versículo 16, mas estaremos lendo todo o Salmo. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos leem os versículos pares. E, por favor, não feche, mantenha a sua Bíblia aberta, coloque um marcador de página, porque ainda voltaremos a fazer uso de alguns versículos desse mesmo Salmo. Aí ficará mais fácil para você acompanhar. Salmo de número 40, leio os ímpares. Os irmãos da sequência, os pares. Ao mestre de canto, é um salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: ó Senhor, seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. O versículo de número 33 nos convida a proclamarmos as... 33, não me perdoe, versículo de número 5, nos convida a proclamarmos as maravilhas do nosso Deus. Diz assim o versículo: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos exaltar ao nosso Deus pelas maravilhas que Ele tem manifesto entre nós, através do cântico de número, no nosso inário, o cântico ou hino de número 33, Maravilhas Divinas, cântico ou hino do nosso inário, inário novo cântico, hino de número 33, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu da terra. Nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer.
sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excesso prazer. Do céu à terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Os irmãos podem momentaneamente se assentar. Gostaria que você retomasse a sua Bíblia, o Salmo de número 40, que nós começamos o culto lendo uma porção dele. Agora eu gostaria de ler novamente os versículos 12 e 17, como um desafio para que nós estejamos confessando os nossos pecados. Esses dois versículos mostram que nós somos pecadores, que nós temos muitas iniquidades acumuladas no nosso ser e que dependemos integralmente de Deus para que Ele nos liberte da culpa desses pecados. Sabemos que somos pecadores e que nada podemos fazer senão pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Versículo de número 12 diz assim: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Esse deve ser o nosso sentimento. Os nossos pecados devem e têm que nos deixar tristes. Sejamos constritos diante do Senhor, manifestando a nossa dependência total dEle, como também está escrito no versículo de número 17, que eu lerei agora. Declare você também diante do Senhor: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Manifestamos aqui a nossa dependência do Senhor. Primeiro, reconheça que pecador somos todos nós, e você, sim, eu também. Coloquemos diante do Senhor em atitude de confissão de pecados, reconhecendo o quanto erramos e quanto dependemos do nosso Deus para que esses pecados sejam apagados da nossa existência. Ore você, oramos todos nós, e na sequência nós estaremos cantando o hino de número 93, dizendo que nós estamos firmes na fé em Cristo, na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa firmeza na fé é que nos faz alcançar o perdão pelos nossos pecados. Oremos então, oração de confissão de pecados, e logo em seguida eu convido a que todos coloquem em pé para que cantemos juntos o hino de número 93. Oremos. Santíssimo Deus, assim como o salmista reconheceu que são muitas as iniquidades dele, também nós reconhecemos que as nossas iniquidades são tantas que não podemos contá-las, mas a tua graça e a tua misericórdia é maior, muito maior do que todo o nosso pecado.
Por isso, rogamos ao Senhor que deposite sobre nós um arrependimento sincero, para que possamos alcançar o perdão que vem do Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos a fé suficiente para que possamos reconhecer a nossa dependência de Cristo para o perdão pelos nossos pecados. E também o arrependimento vem do Senhor, sabemos disso. Por isso, rogamos que o Senhor dê esse arrependimento sincero no nosso coração, e que o Senhor mesmo perdoe os nossos pecados, e que o Senhor nos dê firmeza na nossa fé, para que possamos caminhar firmes e seguros, assistidos e amparados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Convido todos que se coloquem em pé nesse momento. Vamos cantar juntos o hino de número 93 dos nossos sinários, Firmeza na Fé, fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto estivermos cantando, aqueles que vieram preparados para a entrega dos dízimos e das ofertas poderão fazê-lo. Gasofilácio está aqui à frente. Os que vieram preparados podem, então, entregar os seus envelopes. E sugiro também que aqueles que fazem depósito online, seja através do home banking ou transferência de qualquer maneira para a igreja, que também participem dessa caminhada. Muitas vezes nós achamos que são poucos os que contribuem, mas a maioria contribui através de depósitos. E essa caminhada de fé é muito didática, é muito pedagógica, é muito interessante, mostrando que confiamos no Senhor, reconhecemos que tudo recebemos dele, estamos aqui para devolver. Ainda que o dinheiro já esteja na conta da igreja, não tem importância. Diga, estou aqui para mostrar que não é para vocês, é para mim próprio, que eu estou participando dessa empreitada, dessa jornada de entregar parte do que eu recebo como reconhecimento e gratidão ao nosso Deus. Assim que a gente acabar de cantar o hino de número 93, eu peço que o diácono de plantão esteja à frente e possa agradecer a Deus por essa providência na vida de todos nós. Cantemos o hino de número 93, entregamos os nossos dízimos e ofertas e oremos em gratidão. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse momento onde podemos dizimar, ofertar na Tua casa, como compromisso de fé com a Tua obra. E peço, Senhor, seja guardando, Pai, os irmãos que irão administrar esses recursos, abençoe a cada família aqui representada e também a palavra, Pai, que será exposta, que o Senhor toque nos nossos corações, Pai. Nos guarde, nos proteja, que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra aos nossos irmãos da equipe de cânticos que estarão nos conduzindo em algum momento de louvor cantado. Boa noite, igreja. Vamos continuar adorando a nosso Deus. O primeiro cântico, hino 63, conta as bênçãos, dizes quantas são. Amém? Surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes quantas são recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com seu ouro e bem, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. As tribos
graças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito o santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás, Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de estar juntos com os nossos irmãos, adorando, cantando, em comunhão, louvores e adoração a Ti. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Obrigado por essa chuva. Obrigado por cada família aqui representada, Deus. Continue falando ao nosso coração no decorrer deste culto, que possamos sair daqui mais cheios da Tua presença, que os nossos corações e ouvidos possam estar sensíveis a ouvir a Tua voz, e nos torna, Deus, praticantes da Tua palavra, e não apenas ouvintes, e fale aquilo que nós necessitamos ouvir, e não o que queremos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém. Igreja, podemos sentar? Queridos, nesse momento nós seremos edificados pela exposição da palavra, tanto aqui, os que estiverem no templo, quanto as nossas crianças, que estarão sendo conduzidas para um ambiente próprio e, segundo uma dinâmica própria, também serão edificados. Convidamos as crianças que venham à frente, que depois vão para o salão, mas venham aqui pelo fundo, não pela frente, porque parece que está chovendo. Então, para que ninguém seja molhado, vão aqui pela lateral mesmo. Convido também o nosso pastor que vem à frente, que ele estará nos comunicando a palavra de Deus.
E nesse momento eu peço a Andressa, que está aqui à frente com o microfone na mão, que ela ore por esse momento, tanto pelas crianças quanto por nós que ficaremos aqui no templo. Deus querido, Pai de amor, continua na Tua presença, Senhor, te pedimos por essa noite, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um que está aqui, a pregação que será falada agora, Pai, que esteja entrando nos nossos corações, ó Pai, possamos estar adorando a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando as crianças nesse momento do culto para elas também, ó Pai. Em Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Som. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou tirar a máscara para vocês perceberem como eu estou mais jovem. Amém? E aí? Tranquilo, né? Dá para tolerar até o final da mensagem. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los à exposição do texto nessa noite, que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7 será a nossa leitura. No entanto, a nossa exposição se limitará apenas ao versículo 4. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 6, do 1 ao 7, nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia, ou de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que Deus assim nos abençoe nessa noite, meus irmãos, na exposição da sua palavra. Meus irmãos, como já é de conhecimento da igreja, nós estamos em uma fase onde preparamos a igreja para a eleição de oficiais. E nesse texto em questão, nós gostaríamos de trazer algumas reflexões que julgamos necessárias para que nós entendamos adequadamente os ofícios dentro do contexto da igreja reformada que vivemos ou que participamos na qualidade de membros. E por conta disso, eu acredito que o texto onde vai falar expressamente a respeito do ministério e da morte de Estevão, nesse momento onde há a nomeação de 7 homens destinados ao serviço das mesas, acaba sendo um texto oportuno, um texto necessário para que de tempos em tempos a igreja possa trazer à sua memória e que nós possamos assim nos conscientizar de que de fato o ministério da igreja tem premissas, tem pressupostos extremamente importantes que não podem ser esquecidos em época nenhuma. Mas vamos primeiro entender adequadamente esta passagem. Qual é o contexto que ela se encontra?
Nós vamos observar nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos que o Senhor Jesus, antes de ir assunto aos céus, resolve orientar ou ordenar aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para que pudessem então desenvolver o ministério da pregação do Evangelho. Nesse intervalo, nesse momento, inclusive, eles escolhem Matias para compor o quadro de lideranças daqueles que eram as testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E quando os discípulos estão ali em Jerusalém, aguardando que do alto fossem revestidos de poder, acontece o derramar do Espírito Santo. Nós estamos em Atos capítulo 2. A igreja que estava reunida em oração é, de fato e marcantemente, capacitada pelo Espírito Santo a sair dali e proclamar o Evangelho. Nós podemos, inclusive, nos lembrar que já neste evento de Pentecostes, diante das dúvidas que foram levantadas pelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, Pedro faz as suas explicações e, a partir da pregação de Pedro, um número considerável de irmãos foram acrescidos. Veja aí Atos capítulo 2, verso 41. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí eu pergunto para você, uma comunidade formada pelos discípulos, que estava junto com os apóstolos, entre 70, 100, 200 e poucas pessoas, de repente, a partir de uma mensagem, é acrescida a 3.000 pessoas. Vocês acham que gerou algum impacto na vida da igreja? Mas vamos seguir a exposição. Depois você encontra, no relato ainda de Atos capítulo 2, a maneira como viviam os convertidos e como eles contavam com a simpatia das pessoas, tanto as de dentro como as de fora da igreja. E diz o texto em Atos 2,47 o quê? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mais uma vez, pelo menos num único capítulo, a igreja tem 2 crescimentos. Seguimos a exposição. Os discípulos então seguem a tarefa ministerial. Há aqui a cura do coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João são presos porque as autoridades já começam então a se sentir incomodadas com aquela pregação e com o crescimento da igreja. E agora nós chegamos a uma igreja, no capítulo 4, a partir do verso 23, que ora ao Senhor, colocando diante do Senhor o seu clamor e a sua queixa, diante da perseguição que estava sofrendo ali naquele contexto. E aí, mais uma vez, o capítulo 4 agora, verso 31, diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é que vocês acham que aconteceu a partir do anúncio da palavra de Deus? Mais uma vez a igreja cresce, a comunidade vai se avolumando. E aí nós temos aqui alguns eventos relacionados à vida da igreja no capítulo 5. Mas, indo já para o capítulo 6, eu gostaria que você vislumbrasse agora não mais uma igreja modesta em Jerusalém, mas pelas evidências textuais que acabei citando nesse retorno ao contexto da passagem, uma igreja maior, uma igreja mais expressiva. No entanto, conforme o texto vai dizer em Atos capítulo 6, havia uma disparidade entre a comunidade dos helenistas e a comunidade dos hebreus. Aqui está se referindo necessariamente àqueles judeus que falavam grego e àqueles judeus que preservavam a sua fala, tanto aramaico como hebraico. Os judeus de fala grega, eles eram minoria na igreja. Os judeus de fala hebraica eram maioria. Esses que se converteram à pregação apostólica, esses que incorporaram-se à igreja, esses que estavam juntos, reunidos, que viviam uma vida harmônica, de repente
surge uma murmuração no meio deles. E que murmuração era essa? Diz o texto que as viúvas deles, as viúvas desta minoria, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí alguém pode perguntar assim, mas como assim esquecidas? Sim, meus irmãos, nós estamos aqui em um contexto onde a preocupação com a causa do órfão e da viúva persistiu na igreja. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus sabe que é sua responsabilidade cuidar do órfão e da viúva. E na igreja primitiva não foi diferente. Esses que receberam a incumbência de liderança eram também responsáveis pelo cuidado dos órfãos e das viúvas. Só que a igreja que eles estão agora pastoreando e cuidando cresceu, duplicou, quadruplicou. E a pergunta é, como é que 12 homens, responsáveis pela pregação do Evangelho, pelo ministério da palavra e da oração, conforme o texto disse, seria capaz de também dar assistência a todos os órfãos e, no caso aqui, viúvas que estavam acrescidas àquele rebanho? E como não serem responsáveis se a pregação do Evangelho é a pregação da mensagem do amor de Deus, que cuida de todos aqueles carentes e necessitados que estão à sua volta? E havia aqui, nesse contexto, inclusive uma filosofia bíblica de que esses que aqui estavam, crendo no Senhor Jesus, não deveriam estar no meio passando necessidades. A igreja se preocupava com a pobreza em Jerusalém. A igreja estava devidamente ligada, conectada, que apesar dos esforços do templo, apesar das contribuições, haviam pessoas pobres. E a igreja se responsabilizava de cuidar destas pessoas. Era algo necessário, era algo urgente, era uma demanda importante. Tanto é que, a partir desse contexto da multiplicação dos discípulos, conforme diz o Atos capítulo 6, verso 1, e da murmuração dos helenistas contra os hebreus, por conta das viúvas estarem sendo esquecidas na distribuição diária que havia de alimentos, ou de dinheiro, ou de recursos para a sua subsistência, versículo 2 diz que os líderes, os 12, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Duas coisas eu gostaria de frisar aqui no versículo 2, meus irmãos. Primeiro, que a demanda, o problema que surgiu aqui nesse contexto era de fato séria e necessária a ser pensada pela liderança da igreja. Não havia dicotomia entre pregar o Evangelho e a atividade de misericórdia, compaixão e amor pelos necessitados. A igreja não nasceu departamentalizando a sua proclamação, o seu querigma e as boas novas, a assistência, o ministério de misericórdia e de compaixão. A igreja era essa amálgama. A igreja pregava e vivia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em cada alma havia temor, estavam juntos em oração, e quando alguém tinha necessidades, eles inclusive abriam mão de posses e de recursos para que aqueles que tinham necessidade pudessem ser atendidos nas suas necessidades. E os líderes eram responsáveis por isso. Mas com o volume de discípulos, o aumento da igreja se tornou exponencial, há sim um problema a ser resolvido. Por quê? Porque aqueles homens não estavam mais sendo capazes de atender o ministério da palavra e da oração e o ministério de compaixão e de misericórdia. E aí, você vai se lembrar, nesse contexto, de um personagem do Antigo Testamento, embora o nome dele não esteja sendo citado aqui. O sogro de Moisés,
Jetro. Lembra dele? O que estava acontecendo com Moisés lá no Antigo Testamento? Se avolumou as demandas, os problemas do povo. Moisés já não estava dando conta. O povo já não estava dando conta. Porque eles passavam o dia inteiro para Moisés julgar as suas causas. O sogro, provavelmente preocupado com a filha. Você diz, esse meu genro não está dando atenção à minha filha. Jetro vai lá, conversa com Moisés e fala, Moisés, você não está vendo que essa situação não está certa? Considere diante de Deus isso que eu vou te falar. Divide esse povo, estabelece líderes, coloca eles sobre grupos menores e veja que eles possam julgar as situações menores e aquelas situações mais graves eles trazem para você. E Moisés abraçou e, consequentemente, preservou o seu ministério e a sua família. Dentro daquele contexto do Antigo Testamento. E o que é que nós temos aqui? O princípio de Jetro sendo implantado. Porque se você olhar na sequência, o verso 3, a solução que é apontada para a liderança é exatamente esta. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Por que eles estão propondo isso? Porque não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é que servir às mesas fosse um trabalho ameno, fosse um trabalho menos honroso, meus irmãos. E aí eu preciso dizer para vocês aqui, e isso é um conceito não só bíblico, mas também um conselho da fé reformada, é que não há distinção nos apóstolos entre a tarefa de pregar e orar, de se dedicar ao ministério da palavra e o ministério de servir às mesas. O serviço, a palavra que dá origem a serviço e ministério é a mesma. Não há divisão dentro da concepção apostólica entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Ou a maneira como nós desenvolvemos a nossa mentalidade entre aquilo que é religioso e aquilo que é secular. Os apóstolos tinham isso muito bem definido, assim como os reformadores também tinham isso muito bem definido na mente deles. Todo serviço, toda vocação, todo trabalho a ser desenvolvido é desenvolvido diante de Deus. É por isso que Martinho Lutero, quando ele foi questionado por um sapateiro que se converte de como ele deveria viver, ele responde, faça um bom sapato e cobre um preço justo. Aprendamos, meus irmãos, que aquilo que nós desenvolvemos em matéria de profissão, seja dentro ou fora da igreja, sendo qualquer serviço que venha à nossa mão, a recomendação bíblica é que tudo aquilo que vier à nossa mão, façamos na medida das nossas forças. Porque tudo isso é sagrado diante de Deus. Foi Deus que nos capacitou, foi Deus que nos vocacionou, e diante dos problemas que vão surgindo ao longo da igreja, nós vamos encontrar soluções dadas pelo próprio Espírito Santo, onde as soluções que são apontadas não estão dissonantes, não estão em contradição com a realidade humana. Muito pelo contrário. A igreja precisa dar respostas, como nós vimos aqui pela manhã. Em matéria de política, a reforma não só alcança o aspecto teológico, não só o aspecto espiritual, mas também político, econômico, cultural, artístico. E a igreja, quando vive os preceitos das Escrituras, essa igreja é capaz de ser sal e luz também nestas áreas. E diga-se passagem, meus irmãos, misericórdia, nós estamos precisando de gente boa, de gente crente, de gente temente a Deus nesses campos. Porque a gente já não aguenta mais, dioturnamente, as falsas narrativas. Narrativas da narrativa, tudo é narrativa. A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E as pessoas que têm um discurso, às vezes, inflamado no sentido da justiça social, da resolver dos problemas, das mazelas da sociedade, da pobreza, da miséria, essas pessoas mantêm esse discurso até no momento que elas chegam no poder. E quando elas chegam no poder, elas começam a meter a mão no dinheiro público. E aí você fala assim, mas pastor, o que é que isso tem a ver
com Atos capítulo 6? Tem tudo a ver, meus irmãos. Porque é a igreja que deveria estar trabalhando e atuando para que o órfão e a viúva não fossem negligenciados. É a igreja que tem que ocupar determinados espaços. Porque dentro do ambiente eclesiástico, nós não temos espaço para que todas as vocações possam ser desenvolvidas. A paróquia, como diz John Wesley, é o mundo. A igreja de Cristo precisa estar em toda parte. A igreja de Cristo precisa estar atuante. Todos nós, que fomos capacitados e habitados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos ser a resposta para as demandas, os problemas que surgem neste mundo, dentro dos dons, das capacidades e dos talentos que Deus deu para nós. E aqui, em especial, nós temos uma situação onde isso foi resolvido a partir desta realidade. Os discípulos propõem 7 homens, uma junta de trabalho, uma ideia de perfeição de junta de trabalho, homens que tinham algumas qualificações. Quais são elas? Veja aí no verso 3. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só, esses aqui iam cuidar da bolsa, do dinheiro, das ofertas, das propriedades, da manutenção, da assistência aos órfãos e às viúvas. Conforme diz Tiago, a religião pura e sem mácula. Cuidar dos órfãos e das viúvas e permanecesse incontaminável, né? Ou sem ser contaminado pelo mundo. Esses homens precisavam ter boa reputação. Tanto dos de dentro, como dos de fora, para que a igreja mantivesse o seu testemunho. Esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É aquele irmão que saía falando de sapatinho de fogo, falando em línguas, com um cajado na mão? É isso, irmãos? Não existe essa caricatura evangélica no texto. Homens cheios do Espírito Santo eram homens obedientes à palavra de Deus. Eram homens que tinham sua vida transformada pelo poder de Deus. Eram homens que tinham no seu proceder a piedade escancarada. Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens que eram capazes de resolver com facilidade, porque Deus havia dotado estes homens de capacidades e dons e de talentos para isso. Homens que tinham facilidade administrativa, de gestão, de gerenciamento, de resolução de problemas. O texto aqui não está preocupado em definir se esses homens tinham um grande nível intelectual. O texto está dizendo que eram homens cheios do Espírito Santo, que eram homens dotados de sabedoria, e eram homens que contavam com uma boa reputação, tanto dos de dentro como os de fora. E aí, nesse sentido, meus irmãos, me permita aqui, a igreja, fazer uma primeira aplicação e uma primeira reflexão com relação à temática dos ofícios da igreja. Meus irmãos, nós precisamos ser criteriosos na hora de escolher os nossos líderes. Presbítero e diácono não é uma função para resolver o problema de falta de fé, de falta de testemunho, de falta de vida cristã de alguém da igreja. Alguns irmãos caem no erro, no engano de dizer assim: eu vou votar no fulano, no cicrano, porque depois que eu votar e essa pessoa foi eleita, essa pessoa vai se tornar uma pessoa temente a Deus, uma pessoa compromissada com Cristo. Meus irmãos, misericórdia, se não é antes, não será depois. Ofício na igreja não é e não deve ser usado para resolver problema de falta de fé, de disposição e de crença, de responsabilidade e de caráter. Quando nós escolhemos alguém para ocupar o ofício, essa pessoa precisa ter requisitos, critérios que de fato estão evidenciados na palavra de Deus. Ah, pastor, se for assim não vai ser eleito ninguém. Que não seja. Que não se eleja. Que a igreja seja levada a um período de jejum e oração pela vida da liderança que precisa nascer no meio dela.
Agora, quando a igreja resolve dar jeitinhos, e porque tem uma vaga que deve ser suprida, eu vou colocar alguém, porque eu vou, a partir de agora eu vou orar para fulano. Vai se tornar uma pessoa? Não vai, meus irmãos. A liderança, ela surge naturalmente no cenário da igreja primitiva. Surge o problema. Surge a solução, dizendo, olha, dentre nós, separemos homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e da sabedoria, e de sabedoria, e nós encarregaremos desse serviço. É a primeira aplicação que nós precisamos fazer na igreja em relação a isso. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer, talvez os irmãos estejam esquecidos, mas eu falei isso aqui, se eu não me engano, em 2013, ou 2014 ou foi 2015. Quando cheguei aqui para pastorear a igreja. Eu falo isso por conta das igrejas de Goiás, não por conta das igrejas de São Paulo. Mas lá em Goiás, os irmãos estão lá em Goiás me assistindo nesse momento, fiquem em paz. Tinha uma ideia assim, que alguém que era eleito diácono na igreja, passava um tempo, essa pessoa seria eleita presbítero. Porque a forma como se encarava o ofício era que o diaconato era uma preparação para o presbiterato. Quando, na verdade, são ofícios distintos, quanto à sua natureza, quanto à sua aplicação, são ofícios complementares. E existem pessoas que são excelentes diáconos, mas você quer matar essa pessoa? Dá o ofício de presbítero para ela. Ofício diaconal não é trampolim para o ofício do presbiterato, meus irmãos. Não existe fundamentação bíblica para isso. Cada um recebeu da parte de Deus dons, características, talentos, disposições para desenvolver atividades no ambiente da igreja. E tanto isso acontece, um amigo, né, um irmão querido, nós vimos as filhas dele nascer. Esses dias ele mandou uma mensagem para mim lá de Goiás, dizendo assim, olha pastor, queria compartilhar com o senhor uma bênção. Ele sempre compartilha quando ele está realizando alguma coisa. E ele falou assim, olha, eu fui eleito diácono. Meus irmãos, eu confesso para vocês, quase teve um avivamento do lado de cá. Porque na época que eu pastoreei a igreja que eu pastoreava, ele era presbítero. Mas você percebia nele características de um diácono excelente. Pense numa pessoa caridosa. Pense numa pessoa cheia de compaixão. Pense numa pessoa empática. Pense numa pessoa boa para serviço. Era esse irmão. E esse irmão ele era tão marcante que a gente às vezes ficava assim um pouco sem paciência, porque ele era tão empático, mas tão empático com as pessoas, que quando ele começava a falar com as pessoas, da realidade das pessoas, ele começava a chorar, e a gente não aguentava isso. Falei, moço, para de chorar, tu chora por tudo. Mas não era, porque ele se emocionava, e aquilo enchia o coração dele, ele amava as pessoas com profusão. A característica dele era diaconal, e agora ele está muito feliz, por quê? Porque ele foi eleito diácono. Este era, de fato, eu não tive a oportunidade de falar, eu esperava falar pessoalmente, se ele não estiver assistindo assim nesse momento, que de fato ele se encontrou, porque ele tem dons, talentos, características de um excelente diácono, eu tenho absoluta certeza que ele será. Porque Deus é quem levanta os seus líderes, é Deus que capacita os homens para o exercício de ofício na igreja. Já eu tenho uma experiência diferente desta. Um irmão nosso, hoje já falecido, um amigo assim, maravilhoso, uma pessoa marcante na nossa história, que foi diácono na igreja onde eu nasci espiritualmente, na igreja presbiteriana de Lapão. E ele tinha a mesma característica desse irmão meu lá de Goiás. E o pessoal falou assim, não, mas fulano de tal precisa ser presbítero, porque é uma pessoa muito boa. Meus irmãos, não era o dom, não era o ofício. Quando ele se tornou presbítero, ele não teve a mesma alegria e a mesma desenvoltura que ele teve quando ele assumiu o ofício diaconal.
Então não confunda as coisas. Deus levantou homens com missões, com ofícios, com serviços diferentes. Agora, é claro que nós precisamos estar atentos, porque de repente no quadro de oficialato pode haver pessoas que têm uma característica diaconal, que pode estar envolvido no oficialato do presbiterato, e pode haver presbíteros que têm a característica de diácono. Oh, eu troquei, né? Falei a mesma coisa. Pode ter pessoas que estão no oficialato do presbítero e que, na verdade, são diáconos por vocação. E existem pessoas que estão no diaconato e, na verdade, por ofício ou por vocação, são presbíteros. Mas a igreja tem que ter o discernimento para entender quais são as características que se esperam no diácono, quais são as características que se esperam no presbítero. Mas no caso específico do texto, nós vamos encontrar características que são peculiares a todos os oficiais. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aí diz o verso 4, e quanto a nós, nos consagraremos ainda mais à oração e ao ministério da palavra. O que é que os apóstolos, o que é que os principais líderes estão fazendo aqui? Eles estão percebendo, diante do crescimento da igreja, da comunidade apostólica, da comunidade dos discípulos, que eles não dão conta de fazer tudo sozinhos. Eles não dizem que eles deixaram de ter responsabilidade com as viúvas. Eles não dizem assim, agora isso não é mais a nossa responsabilidade. Eles continuam assumindo a responsabilidade, tanto é que eles chamam a comunidade dos discípulos para resolver o problema. Eles apontam a solução. Os irmãos elegem. Que aqui os irmãos aqui são responsáveis por eleger esses que foram separados. E eles são empossados pelos discípulos, pelos apóstolos. Conforme diz o texto aqui, no versículo 6, e orando lhes impuseram as mãos. Foi assim que aconteceu. E nisso, meus irmãos, nós aprendemos, nessa dinâmica da igreja, de que quando nós dividimos as funções, quando nós separamos a atividade que cada um precisa desenvolver, isso não é falta de fé. Isso não é falta de compromisso. Isso é para ser desta forma mesmo, porque nós somos um corpo formado de muitos membros, e cada membro cumpre o seu papel, e o ofício é um papel dentro da igreja. Presbítero precisa ser presbítero. Presbítero precisa ser alguém que pastoreia o rebanho. São pastores de fato, devem ser honrados e respeitados como pastores. Presbítero é responsável por visitar o rebanho. Presbítero é responsável por ensinar a igreja. Presbítero é responsável por ensinar não só com a palavra, mas também com um testemunho, com um exemplo. Presbítero precisa ser marido de uma só esposa. Presbítero não pode ser muito dado ao vinho. Se gostar de vinho, moderadamente. É isso que Paulo vai dizer. Presbítero precisa administrar bem a sua própria casa. Aí você fala assim, e os diáconos, pastor? Também. Também, as qualificações são as mesmas. Mas qual o diferencial, pastor? É que no caso do diácono, você tem a perspicácia de perceber o ofício da misericórdia. O braço da misericórdia. Gente, é um ofício maravilhoso. A palavra do Senhor vai dizer que algumas pessoas, ou aqueles que desenvolveram o diaconato com eficiência, adquiriram intrepidez diante da sua fé em Cristo. Porque diácono não é simplesmente aquele que vai levar a cesta básica. Diácono é aquele que vai pregar o evangelho entregando a cesta básica. Diácono é aquele que vai falar do amor de Cristo pelo seu testemunho, pela sua atitude. Porque não faz sentido, pense comigo, uma família carente, você sai, coloca a cesta básica no seu carro, você chega lá, entrega a cesta básica, pede a pessoa para assinar uma ficha e fala assim, tchau, até o próximo mês. A igreja não é uma comunidade assistencialista.
A igreja se preocupa com o órfão, com a viúva, com o necessitado e atende às necessidades das pessoas à medida das suas condições, como expressão do amor de Cristo. Ele vai em nome de Cristo. Ele não vai em nome da consciência, a preocupação simplesmente com o social. Nós entendemos que somos cidadãos desse mundo e devemos ser responsáveis socialmente. Mas o que motiva o nosso coração é a cidadania celestial. Pertencemos a Cristo. E por amor a Cristo é que nós nos compadecemos daquele que tem alguma necessidade. E na medida das possibilidades, nós ajudamos, nós servimos, nós atendemos. Por amor a Cristo. A pessoa fala assim, mas puxa, mas fulano é bom. Não, bom só existe um que é Deus. Fulano é obediente ao chamado de Deus de agir com bondade. Porque o que nós fazemos de bom é resultando daquilo que Cristo fez em nós. Mas continuando aqui o texto, eu creio que há também uma necessidade de nós entendermos que quando a liderança se dedica ao ministério da palavra e da oração, também não é preguiça, irmãos. Preste bem atenção. Alguns irmãos às vezes julgam os oficiais, os presbíteros, principalmente da igreja, porque os presbíteros não estão nos mutirões da igreja, os presbíteros não estão carregando pedra junto comigo, não estão lavando os bancos junto comigo. Sim, nem todos os presbíteros têm condição física para isso. Não é verdade? Mas não só por isso. Você sabe quanto trabalho dá para preparar uma mensagem? Você tem noção de quantas horas de estudo você tem para entender uma passagem bíblica? Vocês acham que o trabalho intelectual é um trabalho leve? É pesado, meus irmãos. É pesado. Pensar de maneira estruturada, concatenar ideias, escolher as palavras, encontrar a ilustração precisa, saber como um texto ele se conecta com 66 livros, uma biblioteca inteira, a teologia do texto, a estrutura gramatical, o enredo, o contexto histórico, as argumentações teológicas que aquele texto dá, as aplicações possíveis. Você já está cansado só com a relação? E se você tivesse que fazer? E mais uma vez, de um contexto bastante peculiar, que eu não vou falar agora porque a situação é um pouco difícil, mas eu me lembro de um contexto, alguns colegas em concílio falando assim, olha, Y, tinha um determinado presbítero, um líder da igreja, que era dono de uma grande propriedade, que falava assim para a gente, né? Olha, pastor ganha muito bem. Por quê? Porque o trabalhador da minha roça faz muito mais serviço do que ele e ele não ganha o que o pastor ganha. E aí naquele arrobo de juventude, né? Com meus 30 e poucos anos, chegando em um contexto para pastorear a primeira igreja, eu falava assim para eles, né, naquela época, quando era criança ainda, na fé. Falava assim, meus irmãos, fala o seguinte, da próxima vez que esse líder falar isso para você, pede a ele para mandar o trabalhador da roça dele vir fazer o que o pastor faz. Se afadigar na palavra, na oração, no cuidado das ovelhas, ouvir o problema de todo mundo, viver a resignação, solitário, porque nem tudo aquilo que ele ouve ele pode dizer para as pessoas, sacrificar o tempo de família, sacrificar o tempo de filho, a igreja querendo mais do pastor, a esposa dizendo, você não fica mais em casa não? O que você está pensando? Vou pegar minha mala e vou para a Bahia. Eu estou só dando um exemplo para vocês não pensarem, tá? Minha esposa não fala isso não. Minha esposa não fala isso não, tá, irmãos? Porque se ela falar, eu vou junto. Me retratando aqui, porque o sofá de casa não é muito confortável. Meus queridos irmãos, é necessário que a gente veja esses temas com um pouco mais de leveza, mas também com seriedade. Não brinque com essas situações, com essa matéria.
Cada um se dedica ao ofício que recebeu da parte de Deus. Aprendamos a honrar as lideranças. Todos nós temos a nossa medida de sacrifício. Todos nós. E nós precisamos saber até onde a gente pode ir no trabalho que a gente recebeu para fazer. Eu me lembro de uma das preleções que eu vi no seminário ainda, lá em Goiânia, pastor Ricardo Barbosa. Nós éramos todos seminaristas, éramos 2 turmas de mais de 30 alunos no SPBC naquele ano. O pastor Ricardo Barbosa veio fazer uma palestra para a gente, para os seminaristas que estavam chegando. E entre as demandas, as preocupações que a gente tinha, era a pergunta de como nós seríamos capazes de conciliar o ministério, o ofício pastoral e a família. Naquela época, era casado, não tinha filhos ainda, e isso também era uma preocupação que me ocorria. Mas sempre com o coração apaixonado, sonhando com missões, sonhando com evangelização, sonhando em ser pastor de igreja. Então, quando o colega lá fez a pergunta, eu falei, eu já sei a resposta. Ele vai dizer que a nossa prioridade é a igreja, é o ministério. E o colega colocou a pergunta nos seguintes termos: pastor, se a gente tiver que fazer uma escolha entre continuar pastoreando uma igreja e a família, qual seria a nossa escolha? Você sabe o que foi que ele respondeu? Então deixa eu dizer para vocês. A família. Você imagina, mais de 60 alunos no auditório da Igreja Presbiteriana de Campinas, lá na 24 de outubro, lá em Goiânia. Todo mundo achando que estava fazendo a coisa mais importante da vida, vindo servir a Cristo através do ministério pastoral. E eles, olha, se você percebe que a sua igreja, que a sua família não está se adequando a um contexto de igreja, mesmo que você não tenha outra igreja para pastorear, você deve abandonar aquele trabalho e você deve cuidar da sua família. Porque a sua primeira igreja é a sua família. Aí você fala assim, mas por que as coisas são desse jeito? Porque a Escritura coloca desta maneira. Qual é a prioridade da nossa vida? Deus, nosso relacionamento com Deus. Qual é a segunda prioridade da nossa vida? A nossa família. Qual é o lugar da igreja na nossa vida, dos pastores, presbíteros, diáconos? Terceiro lugar na nossa vida. Se eu acabei aí rompendo com o coração de vocês, algum tipo de sentimento, que vocês têm algum romantismo, por favor me perdoe, mas essa é a realidade, meus irmãos. E os oficiais da igreja, eles precisam também ter isso em mente. O primeiro lugar é o relacionamento com Deus, o segundo lugar é a família que eles receberam e o terceiro lugar é o ofício que eles vão desenvolver na igreja. Portanto, não queira que um oficial faça mais do que o papel que ele foi designado para fazer. E às vezes a gente critica o diácono, critica o presbítero da igreja, e eles são desmotivados com relação ao trabalho, porque a gente não consegue discernir a tarefa que eles receberam da parte de Deus e a tarefa que é nossa, e não deles. As funções de cada um estão bem claras nos documentos normativos da nossa igreja. E eles devem ser cobrados naquilo que é a função deles. A função de diácono não é tirar bêbado da igreja. Se vocês querem se lembrar, se vocês olhar lá, não tem lá no manual lá, dizendo, é função do diácono tirar o bêbado da igreja. A função do diácono é levar chute de criança que estão perdidos nos corredores da igreja. Teve uma época que a gente brincava com o diácono, falou, não, vamos comprar um kit para os diáconos. Um é a caneleira, porque as criancinhas que não foram educadas em casa com a figura de autoridade, quando o diácono falava assim, vai para o templo, o menino chutava a canela do diácono e entrava para a igreja. O que o diácono ia fazer? Nada. Aí você fala assim, mas por que o diácono não fez o trabalho dele direito? Porque o trabalho de educar o seu filho e ensinar o seu filho a respeitar a autoridade é seu. Não é do oficial da igreja. Então, precisamos entender qual é a função de cada um. E nos próximos dias nós vamos falar expressamente sobre a função.
à luz das Escrituras, qual é a função do presbítero, qual é a função do diácono, qual é a função da igreja. No dia que nós fomos assumir o compromisso de fazer parte dessa igreja, nós dissemos que nós seríamos obedientes às autoridades constituídas, enquanto estas permanecessem fiéis às Sagradas Escrituras. Concluindo, meus irmãos, o resultado de uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja que amadurece e que percebe que nas suas demandas existem soluções orientadas pelo próprio Deus, consequentemente, é uma igreja que cresce. Quando você pensa que a igreja tinha estagnado, né? Tinha parado, olha só o que diz Atos capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pergunta: os irmãos estão preparados para crescer? Sim, pastor, nós queremos ter uma igreja grande, queremos ser uma igreja viva, queremos ser uma igreja evangelística, missionária. Amém, irmãos? Vocês desejam isso mesmo? Sim ou não? Então, meus amados, nós precisamos aprender a escolher melhor os nossos líderes. Então, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, no lugar de ficar cobrando dos líderes aquilo que é tarefa nossa. Nós precisamos ser submissos às autoridades constituídas, enquanto essas permanecem fiéis às Escrituras. Porque é dessa maneira que a igreja cresce na palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite. Agradecemos, ó Deus, pela liderança que essa igreja possui, pelo trabalho desenvolvido. Agradecemos, ó Deus, por esses irmãos que não só elegeram, mas que têm confiado e honrado, ó Pai, o ofício desses presbíteros e diáconos na nossa igreja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos prepare para que as nossas escolhas, o nosso pleito eleitoral possa transcorrer em paz, segundo a boa consciência cristã, à luz daquilo que a Tua palavra nos instrui. Que nesse período, ó Deus, nós estejamos atentos às instruções que a palavra de Deus nos dá, para que nós possamos estruturar adequadamente o nosso quadro de líderes, para que nós nos preparemos para aquilo que o Senhor há de realizar através da nossa vida como igreja. Nós oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião e nessa ocasião, nós, Conselho da Igreja, temos uma pastoral para partilhar aqui com os irmãos. Eu gostaria de chamar a sua atenção, que você prestasse bastante nesse momento, porque trata de um assunto que nós percebemos que houve um ruído de comunicação e que nos parece, como conselho, que a igreja não entendeu adequadamente o que de fato se deu em relação à Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. Então, nós gostaríamos de fazer aqui alguns apontamentos para os irmãos. O primeiro apontamento que nós gostaríamos de fazer é que houve, nesse ano de 2021, a decisão do Conselho, diante do quadro apresentado pelo conselheiro à época, o presbítero Fernando Salles, conforme se encontra na ata 603 de 2021, como segue. Quanto ao relatório sobre a situação da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, pelo conselheiro presbítero em disponibilidade, Fernando Gonçalves Salles, do OC7, verificar a não eleição de uma diretoria formal e regular até o presente
e considerando o momento de pandemia em que passa o mundo, encorajar as irmãs a continuarem se reunindo e organizando atividades conjuntas com a finalidade de revitalizar a igreja e viabilizar a sociedade interna no futuro. Então, essa foi a decisão que foi tomada pelo nosso conselho em relação à situação da SAF. E aí cabe alguns esclarecimentos que talvez o momento seja oportuno. Entendo que sim. Primeiro esclarecimento. Em 2021, não houve funcionamento regular e legal da sociedade em razão da falta de eleição de diretoria. Tal situação resultou, consequentemente, em um ano sem plenárias, sem decisões, sem atividades planejadas e aprovadas, sem autuação ou relatórios de secretarias de atividades, sem atuação ou relatórios de secretaria de atividades, sem departamentos, sem representatividade da sociedade na Federação do Presbitério de Leme, sem recolhimento ou pagamento de taxa ou per capita. Ficou claro esse ponto? Segundo apontamento. Em 2021, o Conselho, considerando o momento da pandemia que passava o mundo, encorajou as irmãs a continuar se reunindo e organizando atividades conjuntas com a finalidade de revitalizar a igreja e viabilizar a sociedade interna no futuro. Entretanto, evidencia-se que em 2021, a Igreja Presbiteriana de Araras não teve a sociedade auxiliadora em funcionamento regular ou existente segundo as normas estabelecidas no Guia de Trabalho das Sociedades Internas GTSI, conforme a resolução da CESC do Supremo Conselho em 2015, documento de número 150. Isto posto, o Conselho da Igreja comunica publicamente que o atual estado é de desorganização da sociedade interna denominada SAF. Contudo, ratifica que em momento algum suas decisões tiveram por objetivo a extinção da sociedade. Tal situação é apenas constatada com pesar, devido à falta de eleição regular para os cargos da diretoria para o ano em curso, pela falta de quórum nas plenárias destinadas a tal fim, e a alegação da maioria das sócias de que se encontravam impossibilitadas de participar dos seus atos regulares e constitutivos, seja no contexto de pandemia ou antes dele. Finalmente, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Araras, em conformidade com os artigos 3, 4, 5, 6, inclusos os parágrafos e incisos do GTSI, vem publicamente encorajar as irmãs para a reorganização da Sociedade Auxiliadora Feminina SAF. Para tanto, será necessária que cada uma das integrantes assine, no prazo máximo de 30 dias, uma petição ou termo de compromisso disponibilizada na Secretaria da Igreja. Petição ou termo de compromisso que eu passaria a ler nesse momento. Declaração de compromisso, Araras, 24 de outubro de 2021. Eu vou usar o tempo verbal e o gênero feminino, porque a carta está destinada às mulheres, tá bom? Nós, abaixo assinadas, mulheres da Igreja Presbiteriana de Araras, São Paulo, solicitamos ao Conselho da Igreja a apreciação do nosso nome com a finalidade de reorganização da Sociedade Auxiliadora Feminina SAF,
dentro do prazo dado de 30 dias para manifestação por escrito. Portanto, declaramos nosso compromisso em assumir os nossos direitos e deveres na qualidade de sócios da sociedade como segue. Artigo 5º, são direitos das sócias: votar e serem votadas. B, tomar assento nas plenárias. C, propor à diretoria, à comissão executiva ou à plenária as medidas que julgarem oportunas para o progresso da SAF. Parágrafo único. Em caso de transferência de outra igreja presbiteriana do Brasil, sendo sócia da SAF, será recebida automaticamente pela nova SAF em plenária. Artigo 6º, são deveres das sócias: cumprir fielmente as disposições desse guia do trabalho feminino, acatar as deliberações tomadas pela plenária, diretoria ou comissão executiva, participar com interesse, dentro das suas possibilidades, das atividades da SAF, exercer com zelo os cargos, comissões ou incumbências que lhe forem atribuídos, prestigiar as autoridades da igreja em todos os âmbitos, contribuir moral, espiritual e financeiramente para o desenvolvimento do reino de Deus na terra, pagar a anuidade individual estipulada pela Comissão Nacional de SAFs da Sociedade Auxiliadora Feminina. H, contribuir com as verbas votadas pela SAF quando for esse o caso. E abaixo segue uma relação das interessadas, acompanhadas da assinatura firmada presencialmente na secretaria da igreja durante o horário comercial. Essa relação estará comigo. A Josi está de férias, recepcionista da igreja. Ela estará comigo para ser assinada. Se no final do trabalho, algumas das irmãs que aqui presentes estiverem de acordo em assumir o compromisso, conforme foi lido aqui, a irmã já pode deixar a sua assinatura aqui na mesa. Você vem e assina. Você vem e procura a secretaria da igreja. Se você está em casa, se você está em casa e está impossibilitada de vir à igreja, não há problema. Nós podemos ir à sua casa e fazer uma visita para coletar a sua assinatura. Falo porque existem algumas sócias que têm alguma restrição por conta da situação médica. Então, irmãos, essa é a situação da nossa SAF. Nós esperamos que as informações tenham sido suficientes. Se você ainda não entendeu, você nos procure, para a gente poder explicar de novo, e de novo, até que a matéria seja perfeitamente entendida. Então, esperamos com isso ter resolvido as preocupações e as ansiedades e as inquietações com relação às nossas irmãs. O conselho da nossa igreja, conforme o texto diz ali, está tomando, a partir de então, uma postura formal no que diz respeito a resolver a situação das mulheres da nossa igreja. A nossa sociedade é uma sociedade interna. A igreja presbiteriana tem várias sociedades internas. A nossa igreja tem a SAF, teve a SAF durante todo esse período. A nossa igreja lamentou, o nosso conselho, com pesar, o funcionamento irregular do ano passado, a situação que não aconteceu, e agora nós estamos resolvendo dessa maneira. Ok? Amém? Vamos ficar em pé? Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, que a ação consoladora e confortadora do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.